e agradecer a vocação e a missão dos homens e das mulheres que se consagraram a servirem ao reino de Deus pelos 3 dogmas de pobreza, castidade e obediência. Ó Maria, vós que sois a consagrada mais fiel dos desígnios divinos, acolhei nossa súplica. Amém. Ó Mãe e Senhora Aparecida, Maria, clamamos a vós. guardai e protegei os consagrados e respondam com amor ao chamado. Lá no céu, rogai a Deus por nós. Ó Mãe e Senhora de nossa pátria, Maria, clamamos a vós. firmai-nos na força da esperança e guiai nosso povo na aliança. Lá no céu, rogai a Deus por nós. Ó Mãe e Senhora dos humildes, Maria, clamamos a vós. fazei-nos servidores do reino e felizes por amar e servir. Lá no céu, rogai a Deus por nós. Maria, despertai em nosso coração o desejo de fazer um pouco além daquilo que já fazemos, a fim de que não haja contentamento com o menos que realizamos. Vós mesmos fizeste com amor muito além daquilo que o Senhor vos pediu com amor. Ó vosso Filho, ó Maria, como consagrados, vamos cumprir nossa missão. Amém. Nesse instante, vamos ouvir a liturgia da palavra. Primeira leitura. Início da profecia de Jonas. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas, filho de Amati, que dizia: Levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive, e anuncia-lhe que sua perversidade subiu até a minha presença. Jonas pôs-se a caminho, a fim de fugir para Tarsis, longe da presença do Senhor. Desceu a Jope e encontrou um navio com destino a Tarsis. Adquiriu passagem e embarcou com os outros passageiros para essa cidade, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou um vento violento sobre o mar, levando uma grande tempestade que ameaçava destruir o navio. Tomados de pavor, os marinheiros começaram a gritar, cada qual a seu Deus, e a lançar ao mar a carga do navio para o aliviar. Jonas havia descido ao porão do navio, deitara-se e dormia a sono solto. O chefe do navio foi vê-lo e disse: Como tu dormes? Levanta-te e reza ao teu Deus. Talvez ele se lembre de nós e não morremos. Disseram entre si os marinheiros: Vamos tirar a sorte, para saber por que nos acontece essa desgraça. Lançaram a sorte, e esta caiu sobre Jonas. Disseram-lhe: Explica-nos, por culpa de quem nos acontece essa desgraça? Qual é a tua ocupação e de onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és? Ele respondeu: Eu sou hebreu, e temo o Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra firme. Aqueles homens ficaram possuídos de grande medo. E disseram: Como é que fizeste tal coisa? Pelas palavras dele, acabavam de saber que estava fugindo da presença do Senhor. Disseram então: Que faremos contigo para acalmar o mar? Pois o mar enfurecia-se cada vez mais. Respondeu Jonas: Pegai em mim e lançai-me ao mar, e o mar vos deixará em paz. Eu sei que por minha culpa se desencadeou sobre vós
borracha. Os marinheiros, à força de remar, tentavam voltar à terra, mas em vão, porque o mar cada vez mais se encapelava contra eles. Então invocaram ao Senhor e rezaram: suplicamos-te, Senhor, não nos deixe morrer em paga pela vida deste homem. Não faças cair sobre nós este sangue inocente. Fizeste, Senhor, valer tua vontade. Então pegaram em Jonas e atiraram-no ao mar, e cessou a fúria do mar. Invadiu esses homens um grande temor do Senhor. Ofereceram-lhe sacrifícios e fizeram-lhe votos. Determinou o Senhor que um grande peixe viesse e engolir Jonas, e ele ficou 3 dias no ventre do peixe. Então o Senhor fez o peixe vomitar Jonas na praia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Retirastes minha vida do sepulcro, ó Senhor. Retirastes minha vida do sepulcro, ó Senhor. Do fundo do abismo, do ventre do peixe, Jonas rezou ao Senhor, e seu Deus, a seguinte oração: Retirastes minha vida do sepulcro, ó Senhor. Na minha angústia, clamei por socorro. Pedi vossa ajuda no mundo dos mortos, e vós me atendestes. Retirastes minha vida do sepulcro, ó Senhor. Senhor, me lançastes no seio dos mares. Cercou-me a torrente, vossas ondas passaram com furor sobre mim. Retirastes minha vida do sepulcro, ó Senhor. Então eu pensei, eu fui afastado para longe de vós. Nunca mais hei de ver vosso templo sagrado. Retiraste minha vida do sepulcro, ó Senhor. E quando minhas forças em mim acabavam, do Senhor me lembrei, chegando até vós a minha oração. Retiraste minha vida do sepulcro, ó Senhor. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o mestre da lei se levantou, querendo pôr Jesus em dificuldade. Perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? Então ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e com toda a tua alma, com toda a tua força
com toda a tua inteligência e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus respondeu: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-o e foram-se embora, deixando quase morto. Por acaso o sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. Mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: toma conta dele, quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, seja as leituras, seja o tema da novena, são muito ricos. Pena que eu não posso falar aqui 3 horas, vou cansar vocês, eu sei que vocês já vêm a trabalho. Então eu vou tentar ser mais breve possível, mesmo que muitas vezes talvez não consiga. Está na tela uma foto dos religiosos em Aparecida, Santuário de Nossa Senhora. O tema de hoje é sobre a vida religiosa. A Igreja tem citado que sem a vida religiosa acabaria na Igreja. De uma certa forma, aquilo que vive os religiosos, todos nós vamos viver no céu. No céu todos nós seremos irmãos. Certo? Esse ideal, vamos usar essa expressão, esse ideal da vida religiosa de todas as categorias, de todos os tipos de carismas, eles são expressões da eternidade. Por isso a Igreja não pode perder a vida religiosa. Dizia, não tendo mais a vida religiosa, masculina e feminina, acaba a Igreja. A essência da Igreja é a vida religiosa. A Igreja surgiu com os apóstolos que deixaram tudo seguir Jesus. Então, a primeira comunidade cristã era uma comunidade de religiosos. Por isso, então, mostra essa riqueza que é a vida religiosa. Por mais que, ultimamente, a vida religiosa, seja masculina, seja feminina, há uma grande dificuldade. Vou citar um bem concreto. Quando eu entrei no seminário, éramos em 60 seminaristas, mais ou menos a idade, por volta de 11, 12, 13 anos de idade, 60 meninos no seminário. Imagine vocês, um padre e o outro não era padre, era apenas religioso, cuidando, então, duas pessoas adultas, cuidando de 60 adolescentes. Hoje em dia, nesse ano 2023,
No mesmo seminário que eu entrei em 91 tinha 60 seminaristas. Hoje em dia, eu acho que não chega nem 15 seminaristas. Então, vê a dificuldade. Desses 60 seminaristas, naquele ano de 1991, havia entrado no seminário 30 seminaristas. Dos 30, um deles era eu. Novamente eu estou confundindo. 1991, entramos em 30 seminaristas. Desses 30, apenas 5 foram ordenados padre. Dos 5 que foram ordenados padre, um deles deixou a vida religiosa e eu deixei os agostinianos e entrei na diocese de Ourinhos. Então, de 30 seminaristas, 1999, ficou só 5 padres. Imagina, dizia, hoje, nesse ano, tem 15. Então, se tinha 30 seminaristas, foi ordenado 5 padres. Se tem 15, no máximo, se houver ordenação de um, será uma grande riqueza. Então, vê a crise, talvez essa palavra aqui é muito citada, a crise da vida religiosa. Primeiro, porque a vida religiosa vai totalmente contrária à ação do mundo. Por isso que há um fenômeno, não sei se a palavra é certa, fenômeno que está mudando um pouquinho a vida religiosa. E os religiosos estão incentivando esta chamada vivência da terceira regra. Tem a primeira regra, parece dizer, seria a vida religiosa masculina. A segunda regra é apenas para colocar como numeração. Não quer dizer que o homem, a mulher seja maior, mas apenas como numeração. A segunda, então, seria a vida das mulheres, as religiosas. E a terceira seria pessoas que estão vivendo o mesmo carisma religioso, mas em suas casas. Vou citar um outro dado bem concreto. Mês passado, em agosto, teve um retiro em casais. E veio um casal da Canção Nova aqui. Vocês entenderam esse casal que veio na Canção Nova. Esse casal faz uma experiência de vida religiosa, como terceira ordem. Isso é, na casa deles, na vida deles, nos seus trabalhos, eles vivem a espiritualidade da Canção Nova. Tem muitas livros, lá em Ourinhos, por exemplo, tem os Josefinos, para que a Nossa Senhora de Guadalupe, mais conhecido como seminário. Lá tem uma comunidade, fiéis da comunidade que fazem parte da terceira ordem. Os agostinianos, lá em Ourinhos também, na Vila de Roma, tem também alguns irmãos que usam a expressão chamada amigos de Santo Agostinho, que vivem nas suas casas, na sua vida, essa espiritualidade. Lembro, quando estava ainda lá, 2010, Frei Doriano, até ontem ele mandou uma mensagem pessoal para mim, ele todo mês tinha uma vivência da espiritualidade agostiniana. Tinha uns 30 pessoas na paróquia que iam nesse encontro para conhecer um pouquinho mais da vida da espiritualidade agostiniana. Então, eu penso que o que está mais crescendo é a terceira ordem. Pessoas que vivem em suas casas, vamos dizer mais concreto, a Canção Nova, por exemplo, tem pessoas da comunidade Fora de Deus. Nossa comunidade tem algumas pessoas que fazem parte da Fora de Deus, certo? São essa vivência da terceira ordem por conta das dificuldades do mundo, certo? O religioso há mais exigência de vivência do mundo que o mundo não aceita. Então, deixar a construção da família, deixar de viver suas realidades. Por mais que existem muitos religiosos, basta a gente olhar na internet, tem muitas irmãs religiosas que têm muita profissão. Havia dias atrás uma religiosa que era médica. No tempo da pandemia, ela ajudou a evitar a morte de muitas pessoas. Uma religiosa que viveu. Também uma Dulce religiosa que ajudou muitos pobres. Se a gente pudesse fazer análise da riqueza que é a vida religiosa, talvez o mundo poderia abrir os olhos vendo que essa falta de educação, essa crise da vida religiosa, é algo muito preocupante, que precisa então rezarmos pela vida religiosa. E como os padres lá Aparecidas são religiosos redentoristas,
vida, a congregação chamada redentorista, por menos como religiosos. É claro que dentro da novena seria algo que há uma necessidade da parte deles colocar o tema da vida religiosa. Eu convido então nessa noite, irmão e irmã, de rezarmos pelos religiosos, rezar pelas religiosas, rezar pelos jovens, rezar pelas crianças, adolescentes, para que tenha esse desejo de um dia ser religioso. Uma alegria muito grande para a igreja, para a comunidade, ter pessoas na vida religiosa. Então, dizia, esse convite que eu faço nesta noite é rezarmos para que haja frutos dos nossos adolescentes, nossos jovens, nessa inspiração da vida religiosa. Seja a vida sacerdotal, os meninos, seja a vida religiosa feminina, e a terceira ordem, que é a vivência na casa, mas vivendo uma espiritualidade de várias congregações. Essa então é a segunda parte do tema da nossa novena. Mas eu penso que também um pouquinho devemos falar sobre o bom samaritano, que é a segunda imagem. No retiro que nós tivemos no começo do mês de setembro, os padres, no final de setembro, os padres lá em Agudos, o bispo, pregador do retiro, ele ficou um dia inteiro falando sobre o bom samaritano. Então, imagina, o Dom Orlando, bispo, já parecido que foi o pregador de nós lá no retiro, ficou um dia inteiro pregando para nós sobre o bom samaritano. Então, um leque muito grande nesse tema. Nós vamos tratar rapidinho 3 realidades desse tema. Primeiro, aparece no comecinho uma pessoa que pede: o que fazer para entrar no céu? Essa é a primeira pergunta. Mas o texto, eu vou pegar a folha minha, que é a letra um pouquinho maior, o texto diz que ele faz a pergunta não porque ele quer para o céu, mas ele faz a pergunta porque ele quer testar Jesus. Diz o texto: o mestre da lei se levantou e querendo pôr Jesus em dificuldade. Então, ele não pôs em dificuldade Jesus, ele faz a pergunta. Então, ele não tem boas intenções, não quer para o céu. Mas Jesus usa essa pergunta para nos mostrar para nós como ir para o céu. Então, esse mestre da lei, que conhecia a palavra de Deus, faz essa pergunta com má intenção. O terceiro desejo dele não é para o céu, mesmo que o pastor Gueter vai ter ido para o céu, o pastor Gueter esteja no céu. Mas a pergunta é maldosa, porque ele quer testar Jesus, quer provar Jesus, se Jesus sabe a palavra de Deus, assim por diante. Essa é a primeira parte. Então, a segunda parte, Jesus responde: para ir para o céu, como que vai acontecer? Para ir para o céu só tem 2 coisas. Eu vou até repetir: para ir para o céu, irmão e irmã, só tem 2 coisas: amar a Deus, amar o irmão. Se a gente fizer isso, se a gente souber amar a Deus e amar o nosso irmão, certeza a gente vai direto para o céu. Seja eu, seja você, se hoje fosse o nosso último dia, se hoje nós amássemos plenamente, 100% a Deus e o nosso irmão, íamos direto para o céu. Só que a gente não ama a Deus, muitas vezes não ama o nosso irmão. E eu tenho ouvido muitas vezes, irmãos, as confissões e os conflitos da vida humana faz parte disso. Eu penso que é impossível, seja eu, seja cada um de você, a gente não fala mal do irmão. Dizia no final de semana, dizendo que essa realidade chamada fofoca, ela está presente na nossa vida. Sério. Até uma vez eu comentei com uma pessoa dizendo assim: olha, antigamente se falava que quem fazia fofoca eram as mulheres. Maldade não é isso, não. Só que hoje, na confissão, eu posso contar os pecados, ninguém faz o pecado, nas confissões, os homens estão contando que fazem fofoca. Então, isso não é coisa só de mulher, isso é do passado, porque muitas vezes as pessoas pensam: o passado não é fazer fofoca, mas é porque talvez no passado os homens não contavam na confissão desse pecado. Se não conta o pecado, o padre não pode saber que os homens sejam fofoqueiros. A fofoca é falar mal do irmão, pensar mal do irmão. Isso faz parte da nossa vida. Por mais que eu seja padre, por mais que eu me esforço, mas muitas vezes eu falo mal. Vou dar um exemplo.
uma coisa acontece com uma pastoral, e eu vou para outra pastoral e diz: olha, você viu o que aconteceu com aquele irmão daquela pastoral? Sem querer, querendo, eu estou falando mal do meu irmão. Se eu não souber elogiar o meu irmão, então eu não posso falar mal dele. Esse é o grande convite, irmãos e irmãs, que dizia: todos os outros pecados, sejam todos graves, pecados gravíssimos, matar, pecado grave, seja aborto, seja eutanásia, seja qualquer coisa gravíssima. Porém, se eu não souber amar o meu irmão, não vou conseguir ir para o céu. Algumas vezes, olhando a realidade, cara, eu não sou juiz do mundo, não sou juiz da história, mas algumas vezes, olhando a realidade do mundo, a gente vê que o mundo não ama. Vamos olhar um pouquinho o pensamento lá de Israel, toda a situação grave, mais de 1.300 pessoas mortas, e quantas agora na faixa de Gaza estão morrendo. Hoje já é o terceiro dia do ataque dos judeus. Eles dizem que vão entrar com soldados na faixa de Gaza. Certo? De fato, o povo palestino, o povo muçulmano, cada vez mais está tentando se unir para tentar destruir Israel. Certo? O ódio está cada vez crescendo da humanidade. Não basta apenas pensar lá em Israel, longe, que isso não afeta a nós. Muita gente pode pensar na nossa vida. Dizia: eu mesmo, quantas vezes pesou minha consciência, quantas vezes que eu fui confessar com outro colega padre, eu disse assim: padre, eu peço perdão a Deus, porque eu não amei a Deus, não amei a meus paroquianos. Em vez de amar os paroquianos, muitas vezes eu fui causa de discórdia, falando mal um do outro. Então, esse é o desafio que o Evangelho nos pede. E como é que eu faço, irmãos e irmãs? Se a gente quer mesmo ir para o céu, se quer ser feliz, realizado, daquilo que é mais belo, mais que a felicidade plena na sua vida, só um caminho: amar o irmão, amar a Deus. Então, de fato, essa é a resposta. E Jesus então conta essa historinha nessa cena do Evangelho. Parece um sacerdote judaico. Esse sacerdote judaico, ele está, não que ele fosse maldoso, não que ele quisesse ajudar, mas a lei judaica, se você ler lá o Antigo Testamento, o livro do Êxodo, em especial, diz que o sacerdote tem o altar judaico que é feito de pedra, onde é feito sacrifício, lá no templo, que agora não tem mais no templo. O sacerdote judaico, ao oferecer a oferta no templo, ele não pode estar impuro. Tocar no doente, qualquer pessoa, seja judeu, seja estranho ou conhecido, familiar, tocar no doente se torna impuro. Mesmo que ele saiba, mas o sacerdote, ele sabe de Deus, se ele toca no doente, ele está impuro. Não pode ir lá no sacrifício, subir no altar, no templo, fazer o sacrifício. Esse sacerdote, ele ficou cego na lei. A lei diz: não toque no doente. Quando vê esse homem beira da morte, o que ele faz? Sai do caminho e continua sua caminhada. Para ele está certo. A lei, depois a palavra de Deus, está na Bíblia dizendo: não toque no doente. Mas, de fato, Jesus cita outras passagens no sentido, ele, por mais que se tornasse impuro, deveria curar, ajudar aquele homem que está aquele no caminho. Mas porque ele quer ser fiel à lei, não a Deus, a uma lei, mesmo que seja bíblica, e para servir ao altar, ele esquece do irmão. Os dois mandamentos. Jesus, quando fala de amar a Deus e o irmão, o texto do livro do Êxodo, e cita os 10 mandamentos, ele não diz assim: ame só a Deus. Mas o texto, Jesus pede que o sacerdote, o mestre da lei, cite também o livro do Êxodo, que é amar a Deus com todo entendimento, com toda a sua força, e o seu irmão como a si mesmo. Então o homem, o sacerdote, ficou pensando apenas na lei, dizendo: olha, se eu vou servir ao altar, não posso tocar no doente. Segundo o levita, conhecia a lei. Mesmo que não fosse o sacerdote, ele sabia: tocar no doente, eu me torno impuro. Então vai ter que fazer sacrifício, vai ter que ir lá no templo, mesmo que não seja o sacerdote, pagar o sacerdote para fazer sacrifício para que ele seja puro.
essa lei estrita de obedecer a lei, não pensar no outro, ele então acaba fugindo também. Mas aparece um samaritano, que não mais faz o sacrifício no templo. O sacrifício deles é no Monte Garazim. Ainda hoje existe esse monte, ainda hoje os samaritanos, no máximo, devem ter em torno de 500 mil pessoas no mundo, nesse local chamado Samaria, onde estão os samaritanos. E eles fazem, acho que eu falei dias atrás, que os samaritanos ainda hoje fazem sacrifício de animais. Uma jornalista, acho que americana, foi lá para filmar. Mas como o YouTube não pode filmar, as redes sociais não podem filmar sacrifício, pode filmar na rede social morte de animais, então essa jornalista não pode filmar a morte, os samaritanos sacrificando os animais. Mas ainda hoje, em 2023, os samaritanos fazem isso. Mas eles não estão atrenados ou unidos à lei do templo, lá do altar. Então ele pode amar o irmão. Então muitas vezes, irmãos e irmãs, muita gente pensa, eu vou servir a igreja, eu vou lá celebrar a missa, eu vou ajudar na liturgia, e esqueço de ouvir o irmão. Essa semana, acho que foi sexta-feira, eu cheguei bem atrasado, porque cheguei na praça, uma pessoa quis conversar comigo. A intenção minha era fugir, mas eu tive que ouvir. Conversa sobre a lei de crisma, eu tive que ouvir a pessoa me dar algumas orientações. Certo, por eu ter dito para a pessoa, estou atrasado, preciso arrumar na liturgia, preciso arrumar o altar, mas se eu fizesse isso, seria ingratidão da minha parte. Quantas vezes, quando a gente vai à igreja, quantas pessoas que estão no meio do caminho, e a liturgia nos pede a pensar. De fato, dizia no começo, se a gente não amar o irmão, a gente não vai para o céu. Certo, se eu fizer algo, muitas vezes é externo, só eu posso saber. Se eu fizer jejum, eu posso ir para o inferno. Qualquer coisa que eu faça, eu posso ir para o inferno. Certo, mesmo que eu faça coisa boa, mas eu vou para o inferno. Porém, se eu souber amar o irmão, souber amar a Deus, não é eu que estou dizendo, Jesus que disse, para ir para o céu ame o irmão, ame a Deus. Então, irmãos e irmãs, a gente faça esse esforço, olhando a figura desse homem, que é um samaritano, que amou o seu semelhante, ele é seu inimigo. O samaritano é, ainda hoje, inimigo do judeu. Mas ele não é um inimigo, ele tinha uma pessoa lá, ele sabia, o texto dizia, que este que está caído, ele está descendo de Jerusalém. Então o samaritano sabe que ele tinha que ir em Jerusalém para fazer o sacrifício, não no Monte Garazim. Então ele sabia que era um samaritano, que é um judeu. Mas ele não importou ser judeu. Ele pegou o homem, colocou no cavalo, colocou lá na hospedaria, deu 2 moedas de prata para cuidar do irmão. Daquela pessoa que é, entre aspas, inimigo dele. Então esse é o convite que eu faço a mim, a cada de nós, a buscar o amor aos nossos irmãos. Se a gente puder fazer isso, irmãos e irmãs, a gente ganhou o dia de hoje, ganhamos a missa de hoje, e mais importante, daremos o céu. Se soubermos amar o irmão, amar a Deus, tivemos o céu. É certeza, então a resposta não é minha, mas é de Jesus. Para ir para o céu, só tem duas realidades, 2 coisas que nos pedem. Não é tantas coisas, mas aquilo que é essencial, amar a Deus e amar o irmão. Então, muitas vezes, eu faço aquilo que a igreja pede, as normas da igreja, mas se eu souber amar a Deus e amar o irmão, é certeza, vou para o céu. Então, que Deus nos ajude, como cristãos, viver na caminho da igreja, souber amar o irmão a irmã. E assim, irmãos e irmãs, a gente vai continuar com a celebração da missa, com as preces. Vamos ficar de pé. A vós, ó Deus Todo-Poderoso, erguemos confiantes nossos olhos, vos suplicamos com fervor. Acolhei-nos, Senhor, e dai-nos a paz. Conservai-nos em vosso amor e que nós o manifestemos no auxílio aos necessitados.
Acolhei-nos, Senhor, e dai-nos a paz. Fortalecei em vossa paz todos os que estendem suas mãos aos mais necessitados. Acolhei-nos, Senhor, e dai-nos a paz. Inspirai os missionários no anúncio do Evangelho e na prática da misericórdia. Acolhei-nos, Senhor, e dai-nos a paz. Fazei-nos viver com alegria nossa fé e fortalecei nossa comunidade na esperança. Acolhei-nos, Senhor, e dai-nos a paz. Ó Pai de infinita bondade, dai-nos a graça de termos os mesmos sentimentos em Cristo e cumprir na vida o que nos ensinou. Vós que viveis, reinais para sempre. Amém. Sentados, cantemos o canto das oferendas. Orai, irmãos e irmãs, para que levando ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhendo a Deus, nós vos pedimos o sacrifício que instituístes, pelos mistérios que celebramos em vossa honra, completai a santificação dos que salvastes. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações altos. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. É justo e nos faz todos ser mais santos. Louvar a vós, ó Pai, o mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. Ele, o sacerdote verdadeiro, que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso, aqui estamos reunidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando a nossa voz à voz dos anjos e à voz dos santos todos, para rezar. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós,
vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele. Mandai vosso Espírito Santo, a fim que as nossas ofertas se mude o corpo, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que a ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu, deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Recordamos ao Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Enquanto recebemos pão e vinho, o corpo e o sangue dele oferecidos, o Espírito nos une num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo, rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre o Papa Francisco, se bem firme na fé e na caridade, e a Eduardo, que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem, Mãe de Deus e da Igreja, os apóstolos e todos os santos, que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes toda a vida a vossa amizade e aos marcados com o sinal da fé, pelos nossos familiares, parentes, amigos, tantos irmãos e irmãs falecidos nesse mês de outubro. E de forma especial o pai da Carlita, que eu esqueci o nome, João Lopes. Está marcado aqui embaixo no corporal, mas eu peço desculpa, eu esqueci o nome do pai da Carlita. Abrindo vossos braços acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes, o reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós, que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construir juntos o vosso reino que também é nosso. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e a glória, agora e para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, rezemos juntos, chamando o nosso Deus de Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas
livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, e enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com Pai e Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Esta união do corpo e do sangue de Jesus, o Cristo, o Senhor nosso, que vamos receber, nos sirva para a vida eterna. E juntos rezemos o Cordeiro. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Senhor Jesus Cristo, o vosso corpo e o vosso sangue, que vamos receber, não se torne causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade seja sustento e remédio para nossas vidas. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Enquanto os povos a encontraram,
Oremos. Possamos, ó Deus onipotente, saciados do pão celeste e embriagados do vinho sagrado, para que sejamos transformados naquele que agora recebemos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Dê vontade de sentar-se um instantinho para os avisos. No dia da manhã, dia 10, a missa será coordenada pela catequese. O último dia, próxima quarta-feira, dia 11, a missa será coordenada pela pastoral familiar e pastoral do batismo. O cartaz que está sendo divulgado nas redes sociais da missa no dia 12 está marcado ao meio-dia, texto nas comunidades rurais e nos setores da comunidade. Talvez, se algum irmão ou setor tiver dificuldade para rezar o texto, ao meio-dia pode ser qualquer horário, de manhã à tarde, pode rezar. Às 17 horas teremos o texto aqui na igreja e a carreata saindo lá do Matão, em direção aqui à igreja. Esperamos que o dia esteja como hoje, sem chuva. Caso não chova, a missa será na praça. Os pintores começaram hoje a pintar a porta da igreja. Se vocês passarem por mim, que está sendo pintada, mas a igreja ainda tem bastante detalhes que está faltando. Então, a missa, esperamos que não chova, será na praça. E não está na tela, mas na quinta-feira, às 2 horas, segunda-feira, às 14 horas, a gente precisa de ajuda para organizar a celebração, tanto na praça, também lá no salão, porque depois da missa, os jovens vão oferecer, vão vender pastel, a catequese vai vender doces. Então, se você tiver a possibilidade de nos ajudar, às 14 horas teremos então essa ajuda. E foi feito um gesto concreto, de estar aqui apresentando um pouquinho a sexta, porque vai ter uma apresentação agora. Então, agradece o irmão que trouxe os alimentos e Deus nos recompensa. E antes de nós fazermos a parte da consagração, a gente vai iniciar uma parte, a segunda parte da novena, com o título Em Cristo com Maria. Maria, vós que sois a mais consagrada das criaturas, pois trouxeste em vosso seio bendito o Verbo eterno do Pai. Olhai com bondade para os religiosos e consagrados, e para todo o povo que vos ama. Sois bendita, ó Senhora Aparecida, sois o modelo de serviço e doação, a força de que necessitamos. Amém. Vai passar. Convido o irmão a ficar de pé para colhermos a imagem. Estamos aqui, agraciada, posso sentir
Nesse instante, vamos juntos rezarmos a consagração Nossa Senhora da Conceição Aparecida. O texto está na tela. Convido o irmão e irmã a estender as mãos em direção a Nossa Senhora e juntos rezamos. Acompanhando o texto lá na tela. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebeis uma rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no numeroso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo da vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, e sobretudo na hora da minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade. Assim seja. Chamado à missão. Senhora Aparecida, voltaremos para nossa casa com o coração feliz, comprometidos com a verdade de Cristo, na defesa da vida, na promoção da dignidade humana e na defesa da justiça e da paz. Unidos em Cristo e convosco, ó Maria, tornaremos o mundo mais humano, mais ético e cristão. Vamos e caminhemos na esperança, longe do medo de ser sal, luz e fermento, no mundo em transformação. O Senhor esteja em nossa vida, e seja nossa paz e a força na missão. Ó Mãe, convosco vamos pelo mundo afora, anunciando a alegria de ser cristão. Amém. Nesse instante, o coral vai cantar, e aqueles irmãos que fizeram os pedidos podem aproximar perto da caixinha para apresentar a Nossa Senhora. E juntos cantemos, e aqueles que não fizeram pedido podem sentar e cantemos o coral. Cheia de graça e consolo, venha caminhar.
quem estiver para a bênção final. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, e de paz o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Desejo a todos uma santa noite. Depois da missa, o coral e as crianças, os anjinhos de Amafoto. Cantemos juntos com os meninos e as meninas do canto final.